Os níveis de luta e poder em Yu Yu Hakusho. No anime Yu Yu Hakusho, vemos que os níveis de poder de luta vai crescendo conforme o andamento da história. Na saga Capítulo Negro, vemos que existem categorias de yokais, de classe E a classe S. Então vamos falar dos 4 personagens principais e o que eles podem fazer com seus poderes de luta. A análise será feita sobre os poderes de luta dos 4 personagens principais, a partir da saga do Capítulo Negro e dos 3 Reis. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal É Hora de Animes. Aproveita e curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E também o seu comentário é muito importante para o canal, para que o YouTube possa entender que há engajamento do vídeo e possa recomendar para mais pessoas. E também para a gente poder interagir sobre o anime Yu Yu Hakusho, certo? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar da saga Capítulo Negro, na luta que Sensui teve contra Kuwabara, Kurama e Riei, no mundo das trevas, no Makai. Lá, Sensui disse que em tempos remotos, pessoas com poderes extras como os deles eram considerados deuses e anjos da mitologia. Que é isso, hein? Dizem que os anjos realmente existem. Em tempos remotos, pessoas que tinham poderes extras como eu eram consideradas anjos. A energia funde com a natureza. Portanto, este tipo de evento da maldade é um pouco mais difícil de... Ou seja, no contexto de Yu Yu Hakusho, se compararmos com outras obras, Sensui teria um poder equivalente ao de Bills ou Whis de Dragon Ball Super, ou Poseidon e Abel de Cavaleiro do Zodíaco, por ter poderes semelhantes a de um anjo. Você observa que os monstros de categoria S, ou até humanos que têm poderes de categoria S, como Sensui, já são bem fortes dentro do contexto de Yu Yu Hakusho. Sensui tecnicamente era o mais forte da série como ser humano, também era um talentoso detetive espiritual que tinha um senso aguçado de certo e errado. Ele foi o primeiro a testemunhar o Clube Negro torturando demônios por seu entretenimento. Sensui tinha vergonha de sua própria espécie e fez um giro de 180 graus. Isso também levou ao desenvolvimento de um transtorno de identidade dissociativa. Ele criou 6 personalidades para lidar com o que viu. Porém, o assunto aqui é sobre o poder de luta em Yu Yu Hakusho. Então, falando sobre o poder de Sensui, o domínio completo de Sensui nas artes marciais, incluindo o Reishuken e sua energia sagrada, bem como a sua técnica ofensiva, defensiva e outras, mostra claramente sua capacidade de controlar os demônios de classe S. Isso é evidente durante sua luta contra Yusuke. É importante notar que as demonstrações de poder de Sensui foram feitas enquanto ele estava doente. Ele estava quase morrendo. Se ele não estivesse doente, Sensui poderia ter alcançado o posto S superior em seu auge absoluto. Sensui é, no mínimo, um dos vilões mais formidáveis que Yusuke já encontrou. Yusuke derrota Sensui apenas porque Raizen o ajudou, tornando o inimigo extremamente formidável. Agora, se referindo a Yusuke, depois que Yusuke é morto por Sensui, ele ressurge como descendente de clã maligno e fica muito mais forte e consegue lutar de igual para igual com Sensui no mundo das trevas. Porém, é dito também sobre a resistência dos yokais e Yusuke. Os yokais classe A ou S, por exemplo, tem longevidade, ou seja, muitos anos de vida. É o caso de Raizen, Yomi e Mokuro, e também dentre outros, que duelaram por mais de 1000 anos a conquista do reino do Makai. Observe que os yokais, os monstros, têm uma ótima longevidade, o que ajuda muito nas batalhas. Por isso que eu digo que o nível de luta de Yu Yu Hakusho é extraordinário. O problema é que o Shiro Togashi decidiu terminar o anime, pois se continuasse ia ter bastante foco e ingrediente para fazer mais sagas, como no caso a longevidade de Yusuke e dos personagens em o além
que dava respaldo para os personagens ficarem cada vez mais fortes e se desenvolverem cada vez mais. Tanto que essa disputa política de Raizen, Yomi e Mokuro durava, no caso, mais de 1000 anos. O fato tornou-se perigoso, porque os três partiram para a briga. E se dois partem para a briga, haverá um vencedor. O terceiro elemento vai desafiar o vencedor para a briga. E assim, há 500 anos, essa situação de confronto entre os três continua. 500 anos? Mas isso é tempo pra caramba, não é? Ou seja, 500 anos de confronto. Essa é a questão da longevidade. Também tem a questão da resistência referente às necessidades fisiológicas. Raizen, por exemplo, está há 1000 anos sem se alimentar e ainda assim é forte pra caramba. Basta ver como ele finalizou Sensui, isso sem se alimentar e totalmente debilitado. Ou seja, no universo de Yu Yu Hakusho temos personagens com longevidade e resistência. E falando em Raizen, vamos falar um pouco dele na série. A morte de Raizen durante a série é um lembrete de seu poder. Muitos afirmam que ele é o maior lutador do anime. Quando ele assume o controle de Yusuke e o transforma em um yokai classe S, temos um vislumbre de seu poder para derrotar Sensui. Raizen nos mostra seu próprio poder primeiro quando suas táticas casuais são eficazes, o suficiente para manter Yusuke longe, superando-o em muito. Aprendemos que Raizen era tão forte em seu auge que ninguém poderia impedi-lo. Yomi e Mokuro e os amigos de Raizen. Sua recusa em comer pessoas foi o que fez com que seu poder diminuísse o suficiente a ponto de um impasse ter sido formado entre Yomi e Mokuro e ele. Flashbacks do auge de Raizen, quando ele estava efetivamente dominando seus amigos, fornecem inúmeros exemplos de Raizen nunca sendo desafiado por ninguém. Raizen é sem dúvida o personagem mais poderoso de Yu Yu Hakusho, ou seja, depois dessa greve de fome que deixou ele mais fraco e debilitado, foi aí que Yomi Mokuro começou a desafiá-lo. Vamos falar agora do Yusuke Urameshi. O curioso sobre Yusuke Urameshi é que ao chegar no mundo das trevas, no Makai, ele encontra Rokushin e os outros e teria que chegar no reino de Raizen, seu pai. Então eles percorrem durante 3 dias sem pausa. Isto é dito por Rokushin. Observe, Yusuke no caso estava já com a resistência fora do comum. Consegue passar 3 dias correndo sem parar e sem suar e sem ficar cansado. Isso também diz respeito a sem dormir e também sem se alimentar, o que dá, no caso, a questão da resistência, em resistir às necessidades fisiológicas, como alimentação e sono. Isso pode ser levado até para o campo e o contexto das batalhas, das lutas, onde ele consegue sim lutar durante bastante tempo com um ótimo preparo físico. E veja o próprio Rokushin falando sobre a resistência física de Yusuke, em que ele não ficou nem um pouquinho suado e muito menos cansado. Eu fiquei admirado. Nós corremos bastante para deixar você para trás, mas parece que você não ficou nem um pouquinho suado. Então, meus parabéns por isso. Eu nunca pensei que fosse conseguir acompanhar vocês, mas eu ganhei um ponto, não foi? Vocês armaram para cima de mim, mas se deram mal. Agora, que Como você viu, isso não é uma conjectura. O episódio mostra de fato o Yusuke correndo literalmente esses 3 dias sem dormir, comer, beber água ou recuperar o fôlego. Ele termina a maratona sem estar ofegante, cansado e nem um pingo de suor, totalmente em forma. Isso mostra que a resistência dos meio yokais, que é o caso do Yusuke, é excelente. Sem falar que é dito que eles podem passar vários anos lutando. Então observem a evolução de Yusuke Urameshi. Incrível ver Yusuke crescer ao longo da série, passar de uma criança normal para um dos mais poderosos yokais e uma transformação incrível. Yusuke aprende uma série de técnicas de espírito para derrotar seus oponentes. Essas técnicas, combinadas com seu estilo de luta único, o torna extremamente formidável. Apesar do treinamento de Yusuke ao longo da história, ele é morto por Sensui pela 2ª vez.
o que faz com que ele ressuscite como descendente do clã maligno. Yusuke é elevado à classe S, enquanto Raizen revive sua forma demoníaca. Yusuke é mais forte do que muitos yokais da classe S superior, como mostrado pela posse de Raizen e o desempenho de Yusuke contra Yomi no torneio do Makai. À medida que Yusuke cresce, é fácil imaginar quanto poder ele terá como adulto. A série termina com Yusuke sendo o personagem ou um dos personagens mais fortes dessa série. Agora vamos falar de Riei. Vamos a Riei, que também fica bastante forte, principalmente quando Mokuro testa suas forças, colocando vários yokais para enfrentar ele. Isso faz com que Riei treine e fique ainda mais forte, chegando à categoria S e se tornando o principal auxiliar de Mokuro. Ou seja, Riei tem uma enorme evolução na saga Capítulo Negro e também na saga dos Três Reis. E agora vamos falar de Kazuma Kuwabara, que por sua vez é um ser humano, portanto, o mais fraco dos quatro. Porém, tem uma energia oculta que, ao ficar nervoso ou indignado, manifesta a espada espiritual, ou melhor, a espada dimensional, que pode cortar qualquer barreira, tanto do Makai como a de Etsuki, da Sombra Gigante, e a barreira que impede a passagem dos monstros da categoria A e S. Então ele consegue rasgar qualquer barreira. Imagina essa espada dimensional atingindo um adversário, no caso não teria chance. Então Kuwabara desenvolve esse enorme poder que até o Sensui teve que se esquivar. Agora vamos falar do poder de Kurama, o Shuichi Minamino, amigo íntimo de Yusuke em muitas de suas batalhas. É um oponente formidável, não só porque ele pode se transformar em sua forma yokai, porém também por causa de suas táticas brilhantes como lutador. Kurama cresceu muito desde a primeira vez que vimos como ladrão, que tinha um coração de ouro. Suas lutas muitas vezes envolvem-nos mantendo um comportamento calmo enquanto examina os estilos de luta e personalidade de seus oponentes, e em seguida capitaliza suas fraquezas. Última luta importante de Kurama é contra Shigure no torneio do Makai. Ele se transforma em seu lutador Yoko Kurama, classificado como classe S superior. Kurama vence a luta apesar de não ser capaz de sustentá-la, e Shigure é mais forte que em sua forma regular. Então, devido à engenhosidade e inteligência, o que mostra porque ele merece ser incluído ao lado do melhor. Kurama usa uma estratégia aqui para poder bloquear a espada giratória do Shigure, o mesmo em sua forma humana, cheio de estratégias e habilidades, sem falar nos recursos que esse personagem tem. Kurama yokai na forma de raposa é bem mais forte, porém o Kurama não teve oportunidade de treinar, assim como o Riei e também o Yusuke, que treinaram 6 meses, no caso no mundo do Makai, junto com o Rokoshin, e o Riei, um treinamento que fez com o Mokuro, que fizeram que os dois ficassem ainda mais fortes. Porém, o Kurama esteve ocupado com os afazeres do reino Gandhara, o reino de Yomi, e só viajou para o Makai 6 meses depois de Yusuke e Riei, que tiveram mais tempo de treinamento. Kurama ficou encarregado de treinar o Jin, Tinyun, Toya e companhia. Então, Yusuke e Riei evoluíram ainda mais na questão do poder de luta. Então vemos a questão da longevidade e resistência desses personagens de Yu Yu Hakusho. Com o passar do tempo, Yusuke iria ficar ainda muito mais forte. Não só Yusuke, como também Kurama e o Riei. E agora vamos falar do adversário de Yusuke no Torneio das Trevas. Um dos eleitos a rei e governador das trevas, o Yomi. Yomi é um dos 3 reis que é temido e respeitado pelo mundo do Makai. Ele governa seu país e tem muitos yokais S que trabalham para ele. Kurama, seu amigo do passado, retorna a Yomi para servir como seu braço direito. Embora muitos de seus feitos tenham sido falados, as melhores lutas de Yomi com Shura e Yusuke são as mais impressionantes. Ele mostra como pôde derrotar facilmente um demônio classificado como S e derrota Yusuke por pouco durante uma partida
que estava cheia de suas melhores técnicas. Yomi perde sua próxima partida contra Coco. Como resultado, Yomi ainda é um dos mais poderosos yokais da classe S superior, devido à sua combinação de inteligência, técnicas poderosas, mais a sua resistência física. E agora vamos falar de Mukuro, que depois da morte de Raizen é a personagem mais forte da série, e é sem dúvida Mukuro. Ela também faz parte dos Três Reis. O passado de Mukuro está cheio de tristeza e tragédia. No entanto, Mukuro é uma posição de poder que poucos já viram, fazendo com que outros yokai tenham medo dela por direito. O poder de Mukuro se correlaciona diretamente com seu estado mental. Como resultado, ela pode ser mais poderosa quanto mais zangada ela está. Riei conseguiu limitar o poder de Mukuro no torneio do Makai. Ela tirou a algema do pulso esquerdo dela. Esta foi uma conexão poderosa com sua história que permitiu que ela canalizasse a raiva para o poder. Apesar desta limitação, Mukuro ainda conseguiu chegar muito longe no torneio. Ela derrotou uma yokai da classe S superior, que foi a Natsumi. Ela foi derrotada por Enki, que foi o vencedor geral do Torneio das Trevas e sendo governador durante os próximos 3 anos. Então, amigos otakus, chegamos ao final do vídeo sobre os poderes de luta sobre o Yu Yu Hakusho, onde a gente falou sobre poder, longevidade e resistência que os personagens de Yu Yu Hakusho têm. Falamos de Sensui, que o poder de Sensui já era comparado com o de anjos. Então, imagina o dos yokais classe S superior, como Raizen, Yomi e Mukuro. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo, do conteúdo, e também fizemos aqui um vídeo com o ranking dos 10 personagens mais fortes de Yu Yu Hakusho, certo? Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição para você também poder assistir este vídeo. Então, terminamos por aqui e até o próximo encontro. E não conhecer um outro mundo por querer.